Alunos de cursos técnicos e universitários querem ser incluídos na lei do passe livre. Comissão vai notificar hospitais que impedem a atuação de doulas nos partos. E plenário aprova a mensagem do governo que autoriza a compensação de dívidas do Estado com concessionárias de serviços públicos através de débitos de ICMS. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. Estudantes universitários do Rio de Janeiro se reuniram na LERJ para pedir a inclusão de alunos de cursos técnicos e universitários na lei do passe livre. O encontro foi promovido pela Comissão de Trabalho. O cenário é de cortes de recursos e bolsas do Plano Nacional Estudantil. Apesar de reconhecer as dificuldades orçamentárias do Estado, o presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, Eduardo Campos, ressalta que um dos maiores custos dos estudantes é o transporte público e o passe livre ainda não consegue alcançar a totalidade, já que o metrô Rio, por exemplo, não chega em todo o estado. E a integração entre os modais ainda não saiu do papel. A gente vive num estado onde tem uma dificuldade muito grande, porque é um dos estados onde a gente tem o metro rodado mais caro do Brasil. É uma realidade, por exemplo, na Baixada Fluminense. E as pessoas principalmente têm uma dificuldade muito grande no sentido da política de assistência. Essa questão das barcas, que eu acho que é fundamental estar colocando, né? Porque existe uma dificuldade de locomoção, porque só o acesso da ponte para a pessoa que vai para Niterói e São Gonçalo é um acesso muito pequeno, acaba sendo restrito. E principalmente da Baixada Fluminense, porque mesmo que a gente passe a ter um passe livre intermunicipal só para ônibus. Como é que a pessoa vem de Nova Iguaçu, de Caxias, vai estudar no centro do Rio, vai estudar na URCA e não tem condições de chegar? O passe livre, além de proporcionar a permanência dos universitários em sala de aula, ainda garante o acesso à cultura. A gente hoje tem muitos museus, teatros e etc. no centro do Rio e na Zona Sul. E aí, por mais que a gente paute que tenha construções mais na Zona Norte, na Zona Oeste, já é uma realidade hoje, existindo essas estruturas já no centro, na Zona Sul, que essas pessoas também tenham condições de chegarem. A estudante Isabelle Bezerra pega 6 ônibus por dia entre as zonas Oeste e Norte. Às vezes, para economizar, precisa andar alguns trechos. Ela revela que todo o esforço para concluir o curso de jornalismo não exclui a ideia de evasão. Eu ando até o centro de Santa Cruz, que são uns 15, 20 minutos de caminhada, e aí eu pego só 2 ônibus com um bilhete único, carrego lá no BRT, dá para diminuir os gastos. Mas assim, é muito complicado, não só pela distância, mas pelo gasto mesmo. Porque a gente precisa desembolsar um dinheiro que a gente já não tem. No Brasil, 73% dos estudantes são de universidades privadas. Por isso, o representante do DCE, da Universidade Estácio de Sá, Luan Spesani, reforça a ampliação e enfatiza as dificuldades enfrentadas por quem paga para estudar. Os estudantes da universidade privada, eles não têm nenhuma facilidade, nenhuma política de permanência na universidade. A gente teve uma expansão das políticas de acesso, né, com o FIES e o ProUni, mas a gente não teve nenhuma política de permanência. Como eu disse na minha fala anteriormente, isso deu certo até o momento que a gente tinha emprego, que a gente estava num momento de economia crescente. Hoje em dia, a realidade que os estudantes da universidade enfrentam é que a gente termina o curso de graduação sem perspectiva de emprego e com uma dívida enorme contraída pelo FIES, que a gente vai demorar 50 a 60 anos, às vezes, para pagar. Sem emprego, essa questão ficou complicada. O representante da diretoria plena da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Ulisses Silva, revela que os estudantes de mestrado e doutorado que contribuem para pesquisas nacionais importantes, como a que se refere à Zika, são excluídos destas políticas públicas. A realidade dos pós-graduandos hoje é que alguns que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, que não vivem na cidade do Rio de Janeiro, precisam se deslocar com uma passagem cara, com um bilhete único a R$ 8,55, e muitos deles nem recebem bolsa para realizar suas pesquisas. Se a gente for colocar em porcentagem no valor das bolsas, as pessoas gastam entre 25% e 30% do que, quando ganha bolsa, né, eles gastam entre 25% e 30% do que recebem por mês só com despesas de passagem. Porque muitos laboratórios, muitos grupos de pesquisas exigem dedicação exclusiva, então você tem que cumprir uma carga horária de trabalho dentro do laboratório, dentro do grupo de pesquisa,
para poder dar prosseguimento a essa formação. Se você fizer isso todo dia, a despesa acaba sendo muito elevada para quem faz pós-graduação, hoje no Rio de Janeiro. Após uma audiência pública realizada nesta terça-feira, a comissão do Cumpra-se vai notificar os dirigentes dos hospitais que estão impedindo ou dificultando a atuação de doulas, que acompanham gestantes no trabalho de parto. As doulas são profissionais treinadas que dão suporte durante a gestação, pré-parto, parto e pós-parto. Apesar do acesso das doulas aos hospitais e maternidades ser garantido por lei em todo o estado, tanto nas unidades públicas quanto nas privadas, muitas profissionais ainda têm dificuldade de realizar seu trabalho. Por falta de informação, de conhecimento da lei ou apenas por vontade de descumpri-la, em muitos hospitais as doulas são confundidas com acompanhantes ou são criados obstáculos burocráticos não previstos em lei para impedir o auxílio à gestante. A alegação do desconhecimento da lei. Por mais que tenham sido enviados documentos, muitas vezes isso acaba parando no corpo técnico e no corpo da chefia daquele ambiente. E acontece que quem faz a admissão, quem faz o procedimento de entrada, quem constrói a rotina do hospital, não necessariamente está habituado com a entrada de doula, sabe o que essa profissional faz, conhece que isso seja um direito, e isso acaba gerando um conjunto de constrangimentos que fazem com que a parturiente, a mulher que está em trabalho de parto, ao chegar na admissão, se depare com uma situação de um porteiro, de uma recepcionista que desconhece esse procedimento. Foram discutidos durante a audiência do Cumpra-se 3 projetos de lei que alteram ou complementam a lei que garante que as doulas acompanhem as gestantes nos hospitais. Um dos projetos pede a instalação de placas que informem aos funcionários dos hospitais e às próprias gestantes da existência da lei e a obrigatoriedade de cumpri-la. A gente acha que com essa proposta de alguma das leis que saíram da questão do cartaz, das placas, onde toda mulher tem direito, caso ela decida ter uma doula dentro do espaço público e privado, a gente acha que isso é importante. Nós achamos que um trabalho articulado, como a gente está fazendo, né, buscando, almejando não ter nenhuma intercorrência na entrada de doulas dentro das nossas unidades, isso tem que ser perene para a gente estar corrigindo nossos rumos. Isso também deve estar acontecendo nas unidades federais e estaduais, assim como as unidades privadas. Então, acho que a ANS pode ser um caminho para a gente estar buscando as unidades privadas, para estar trabalhando a questão da humanização do parto-nascimento. De acordo com a advogada Janaína Gentili, para fazer com que a doula não seja mais um agente estranho e que a gestante tenha o direito à informação, é preciso ir além de garantir o acesso aos hospitais. É importante educar a equipe médica para que possa haver um trabalho integrado e tranquilo em um momento tão importante da vida da mulher como a hora do parto. Um treinamento que os gestores fizessem a essa equipe de admissão, dizendo, olha, nós temos aí uma profissão que tem uma lei que vai completar 2 anos no final do ano, vocês têm que se atentar a ela, existe uma nova profissional, a função dela é essa ou aquela. Se não tiver alguém, que se entre em contato, que se faça uma relação institucional, entre em contato com a Associação de Doulas, porque existem inúmeras mulheres que inclusive estão aqui hoje, que teriam um imenso prazer de ir até esse local para dar uma palestra, para dizer que tem uma associação, como ela funciona. Em sessão extraordinária nesta terça-feira, os parlamentares votaram a alteração na lei que autorizou o governo a fazer compensação de dívidas com concessionárias de serviços públicos, de telecomunicações, energia elétrica e fornecedoras de combustíveis com débitos de ICMS. Foi aprovado o substitutivo da CCJ, que determina a compensação para débitos tributários vencidos e inclui empresas autorizatárias na lei. A proposta modifica a data e o número máximo de parcelas para compensação, além de revogar um dos artigos. No texto anterior, o prazo para que as empresas aderissem à operação era 30 de junho deste ano para dívidas reconhecidas até 31 de maio. A nova redação ampliou o prazo para dívidas até 31 de julho e as empresas podem aderir até 30 de setembro. O número de parcelas para o pagamento será reduzido de 6 para 4, que deverão ser iguais, mensais e sucessivas a contar de agosto deste ano. O artigo revogado proibia a compensação de dívidas em que os valores sejam referentes a precatórios ou sentenças judiciais.
A proposta aprovada segue agora para a sanção do governador. Na sessão ordinária, foi analisado o projeto da ex-deputada Ana Paula Rechuan, que obriga unidades de saúde do Estado que atendam pessoas diagnosticadas com câncer a informar e orientar esses pacientes e familiares sobre os direitos sociais de quem tem câncer. Os esclarecimentos devem ser prestados por profissionais capacitados e com conhecimento atualizado das legislações federal e estadual relativas ao tema. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Votado o projeto do deputado Iranildo Campos, que propõe a criação de um banco de dados que informe índices de violência contra pessoas idosas. O texto determina que o governo divulgue semestralmente os dados e que sejam criadas políticas de segurança pública voltadas aos idosos, com o objetivo de evitar abusos físicos, sexual e psicológicos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Aprovada a prorrogação por mais 90 dias para o funcionamento da comissão especial que acompanha e discute as condições de atendimento das UPAs devido à crise financeira do Estado. Profissionais de assistência social, saúde, educação e segurança poderão passar por um processo de capacitação anual para ajudarem na recuperação, ressocialização e desintoxicação de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas como o crack. O projeto dos deputados Felipe Soares e Tio Carlos foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Figueiredo propõe que seja criado um programa de conscientização e orientação sobre a síndrome de Irlen, uma dificuldade relacionada à manutenção da atenção, compreensão, memorização e também a desconfortos visuais durante a leitura. As ações deverão ser realizadas anualmente nas escolas públicas e privadas do Estado durante a segunda semana de fevereiro. O projeto foi aprovado em primeira discussão. E o deputado Paulo Ramos pede que o Estado restabeleça os centros comunitários de defesa da cidadania. Através de parcerias com o governo federal, Tribunal de Justiça, prefeituras, Ministério Público e ONGs, o local irá prestar assistência jurídica e orientações de serviços gerais para a população local. A proposta foi aprovada e volta ao plenário para outra discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.